natureza trabalha com adaptações. E muitos seres vivos se adaptaram e levaram essa inovação, levaram essa evolução para a nanoescala. E é o nosso objetivo, trazer a nano para uma coisa mais intimista, para uma coisa mais próxima da natureza. E vamos, em cada exemplo, falar um pouquinho sobre biomimética. Alguém sabe o que é biomimética? Biomimética vem de imitar a vida, ou seja, como que você observa um fenômeno, uma propriedade na natureza e extrai disso para criar uma inovação tecnológica. O trem de alta velocidade do Japão, se você perceber, ele tem exatamente a cabeça do pássaro que voa mais rápido no Japão. Está lá, pesquisa na internet para vocês verem. Então, esse design biomimético, esse design produzido a partir de um formato, uma estrutura da natureza, e agora a gente vai ver uma propriedade da natureza sendo copiada e transformada numa inovação. Bora começar. Primeiro exemplo, para falar de biomimética, a gente tem que pedir licença para George de Mestral. Esse suíço simplesmente estava passeando com seu cachorro numa mata, e aí, isso em 1941, então, ele caminhando com o cachorro, ele chegou em casa muito bravo, cancelou o passeio dele no meio do caminho, porque ele não aguentava mais que tivessem carrapichos grudados na sua roupa. E o pelo do cachorro estava tomado de carrapicho. Carrapicho, a versão brasileira, beleza? Existe um nome científico para essa planta. E aí, ele olhou aquilo com uma lupa, olhou aquilo mais próximo, e ele percebeu o seguinte: essa semente dessa planta tem ganchos minúsculos que se encaixam perfeitamente na trama do tecido. Bum! O velcro foi criado. O velcro foi criado a partir disso. Ou seja, o que é o velcro? Dentículos minúsculos que se prendem numa trama totalmente embaraçosa, mas que são suficientes para dar a fixação. Ele lançou o velcro em 1941. Daí, para que serve isso? Aí passou um tempinho depois, o velcro era um dos principais equipamentos de fixação na aeronave espacial que fez o homem pousar na Lua na missão Apollo. Ou seja, o cara fez um negócio aqui, olhou, pensou, desenvolveu, e hoje não vivemos sem velcro em diversas realidades do nosso dia, mas ele permitiu a exploração espacial. Relógios de pulso, permitiu a fixação de ferramentas na parede da aeronave, permitiu melhores instantes de fixação, remoção e colocação instantânea. Ou seja, 10 anos depois, o triunfo de George de Mestral estava participando desse momento histórico de quando o homem pousa na Lua. Bora! Vamos falar sobre o primeiro efeito nano na natureza, e para isso eu chamo o efeito lótus. Essa planta linda, linda, pode chover, a gotícula vai escorrer pela superfície da folha e vai deixar a folha sempre limpa. Para quem gosta de algumas histórias mais místicas, mas a flor de lótus é considerada uma planta mística. Tanto é que tem gente que faz tatuagem dessa planta. Por quê? Porque o lema dela é a beleza que emana do caos. Ou seja, é uma planta linda que cresce em regiões lamacentas, mas nunca fica suja. Isso dá uma boa reflexão. Mas enfim, o efeito lótus é na verdade produzido por estruturas, pilosidades. Pilosidades são esses morrinhos que estão aí na imagem. Pilosidades nanométricas recobertas por uma cera, como a cera hidrofóbica, mais essa rugosidade gerada por essas pilosidades, a superfície se torna super hidrofóbica. Odeia a água no nível hard. Se odeia a água no nível hard, quando chove, as gotículas de chuva rolam sobre a superfície, arrastando toda a sujeira, mantendo a superfície limpa, mantendo a eficiência fotossintética, enfim, é um mecanismo de evolução e de sobrevivência, criando essa superfície autolimpante. E aí, na Olimpíada, a gente consegue correlacionar, esse é o meu momento time de ensino médio, time de eletiva. Por quê?
Porque eu poderia passar por esse slide e falar assim, muito bem, todo mundo sabe o que é super hidrofóbico, repele a água, bora para o próximo exemplo. Espera, nesse dia, e é por isso que eu gosto que essa live vai atingir professores, porque os professores vão participar da Olimpíada. E agora, você, professor, professora da área de ciências, pode perceber, esse é um exemplo do momento em que eu chego num tema e gasto mais 2 aulas só para falar sobre molhabilidade. Falo sobre molhabilidade, falo sobre tensão superficial. E aí tem uma dinâmica que os meus alunos fazem no colégio, que é o quê? Eles se dividem, se espalham pelo pátio do colégio e vão conseguir buscar lá 3, 4, 5 folhas de árvore. E a gente descobre qual é a árvore com a folha mais hidrofóbica do colégio. Como que eles fazem isso, prof? Simples. Pega a folhinha da árvore, coloca aqui um durex de um lado do outro, bem recortadinho, pinga uma gotinha, pega o celular, tira a foto, dá o zoom, faz a tangente. Qual é a hidrofobicidade da folha? Aí cada aluno vai classificando, aí tem um campeonato da árvore com a folha mais hidrofóbica. E eles piram, eles adoram essa parte. Então, ou seja, se esse ângulo de contato é muito baixo, significa que a gota está espalhada, ela está gostando da superfície. Isso é um sistema super hidrofílico. Quando o ângulo θ é menor que 30 graus, você está diante de um sistema hidrofílico, depois você está diante de um sistema intermediário, depois acima de 90 graus você está diante de um sistema hidrofóbico, porque a gota ela está crescendo, que ela está querendo reduzir o seu contato com a superfície. Por quê? Porque ela não molha a superfície. Por que ela não molha a superfície? Porque ela não gosta da superfície. A superfície é super hidrofóbica. Como eu estou fazendo um teste com a água, a superfície está dizendo, água, eu te odeio, descolhe de mim. E a gotícula vai reduzindo essa área de contato. E aí eu vou para o caso hard, mais extremo, super hidrofóbico, que é quando a gotícula não quer encostar nada na superfície. Aí vem os engenheiros civis e vão fazer parte da revolução das construções inteligentes. Hoje já tem um monte de tinta anti-pichação. Você vai lá, o cara vai lá botar o spray, não vai pegar, porque essa tinta foi programada com essa propriedade. Existem vários monumentos já com esse tipo de tinta e é importante falar sobre isso para vocês. Tá, onde isso é aplicado? Biomimética, bora. Tem esse vídeo aí da Nissan, que ela faz o teste, eu mostrei o spoiler dele ontem, mas esse é um vídeo, tem lá completo, digita, carro da Nissan com tinta com nanotecnologia. Você vai poder assistir esse vídeo, mostra o resultado final, metade do carro foi pintado com uma tinta comum, metade do carro foi pintada com uma tinta super hidrofóbica, e ali você vai ter então, aquela máxima que eu falei na aula de ontem e reproduzo hoje. Lavar carro no futuro pode ser coisa do passado, ou seja, você ter uma superfície autolimpante em veículos pode ser uma inovação, principalmente para conservação e preservação da quantidade de água que desperdiçamos diariamente. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, mais um vídeo do projeto Nanotecnologia nas Escolas aqui pelo Mackenzie, e esse vídeo também didático vai mostrar um pouquinho sobre as tecnologias nessa área de propriedades super hidrofóbicas. Bora assistir. Bem-vindos a mais um experimento. Hoje vamos falar sobre um tipo de tecido muito especial usado para fabricar aquelas roupas que não sujam e nem molham. Essa é mais uma inovação criada graças à nanotecnologia e você já pode encontrar peças com essa característica nas lojas hoje. Essas superfícies super hidrofóbicas, como são conhecidas, têm a capacidade de repelir a água e, consequentemente, gerar um sistema autolimpante que, nos últimos anos, vem sendo copiada por pesquisadores para criar aplicações tecnológicas muito interessantes. A folha da flor de lótus é um dos exemplos mais famosos que existem. Essa planta, mesmo crescendo em um habitat empoeirado, possui a característica de manter suas folhas sempre limpas. Ela repele toda a água que mantém contato com sua superfície, arrastando a poeira e outras partículas. Esse caráter hidrofóbico da planta originou o que chamamos de efeito lótus. E a hidrofobicidade se dá pela presença de nanoestruturas na folha que apresentam rugosidades capazes de aumentar a tensão superficial da água, fazendo com que a gota, ao cair sobre essa superfície hidrofóbica, permaneça em formato esférico,
como uma bolinha mesmo, arrastando toda a sujeira. Existem várias formas de produzir uma superfície hidrofóbica. No caso de tecidos, são incorporados nanopartículas ou compostos químicos diretamente na fibra dele. Essa aplicação gera esse efeito superhidrofóbico. Os revestimentos superhidrofóbicos apresentam-se como uma alternativa bastante promissora e vêm sendo aplicados em diferentes coisas, como tintas e materiais utilizados nas construções para deixar uma fachada de uma casa sempre limpa, ou até protetores de tela de celular. Um exemplo de produto disponível no mercado é o Ultra Ever Dry, um revestimento superhidrofóbico que torna a superfície dos objetos aplicados completamente protegidos contra a umidade e alguns tipos de óleo. É o famoso impermeável, mas muito melhorado. Outra inovação lançada recentemente foi a tinta autolimpante para carros criada pela Nissan. Ela utiliza nanotecnologia e cria um revestimento que impede que lama, neve, granizo e até poeira grudem na carroceria. E se eventualmente um pouco de sujeira ficar depositada, basta esperar a chuva que o carro estará limpinho. Incrível, né? O quanto a vida seria mais fácil se tudo fosse revestido por essas nanotecnologias, né? Lavar roupa, lavar carro, aspirar a casa? Nunca mais. Mas enquanto ainda não vivemos nesse mundo, curte e compartilhe esse vídeo se você, assim como eu, ficou com uma certa invejinha das pessoas do futuro. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque ainda tem muitos experimentos pra gente fazer. Até o próximo. Muito bem, esse é mais um vídeo didático do aí que a gente colocou, falando sobre as roupas que não sujam e não molham. Hoje tem várias empresas no Brasil que já comercializam esse tipo de roupa, e vai aqui o merchan para Insider, né? Tá bombando aí na internet. A Insider, ela tem uma tecnologia no tecido que regula a temperatura, mas ela também tem outras tecnologias a ponto de produzir o tecido que não dá que demora, na verdade, remove o odor, não permite que o odor se impregne na estrutura da fibra. Então a gente tem a Insider aí como o melhor exemplo no Brasil. Tem umas camisas sociais agora também, super stretch, que também não sujam, mais ou menos nesse exemplo como está aí na tela para vocês. Falei do efeito Lotus, primeiro exemplo de efeito nano na natureza. Agora eu vou falar sobre a borboleta Blue Morpho. Essa borboleta linda, eu tenho uma lá em casa, né? Que eu ganhei de um borboletário, e dá para fazer um experimento que eu vou mostrar no vídeo já para vocês. Mas essa borboleta Blue Morpho, esse azul que você está vendo, na verdade é uma cor que não existe. Pera, que história é essa? Eu estou vendo a cor, como que a cor não existe? Esse é um exemplo de cor nano ou cor estrutural. Na verdade a cor existe, nossos olhos estão captando essa cor azul, mas a forma como ela é gerada é completamente diferente daquilo que você está acostumado. No mundo, existem dois tipos de cores principais, que são as cores pigmentadas e são as cores estruturais ou iridescentes. Basicamente, eu vejo que aquela camiseta ali é preta porque está absorvendo toda a radiação. Eu vejo que aquela camiseta é amarela porque está absorvendo todas, refletindo o amarelo que chega aos meus olhos. Esse é um exemplo de cor pigmentada. Ela está baseada na questão da absorção e da reflexão, esse comprimento de onda que volta e faz a gente enxergar a cor. Mas existe uma espécie de borboleta, e o nome dela é Blue Morpho, que não tem pigmento na sua asa. Ela tem nanoestruturas na sua asa. Se você vê por aí borboletas em coloração marrom ou amarelo, você está diante do pigmento chamado melanina, que é o mesmo pigmento que todos nós temos. Então, borboletas em coloração marrom ou amarelo, tem a melanina, absorve uma parte e reflete a outra, você enxerga a borboleta em coloração marrom, você enxerga a borboleta em coloração amarelo. Mas a Blue Morpho não tem pigmento. A Blue Morpho tem ali nanoestruturas, escamas, e dentro dessas escamas possuem calhas nanométricas que fazem com que esse índice de refração seja alterado e é exibido uma cor completamente diferente. Esse seria um exemplo de um experimento que a gente consegue entender que a luz branca pode ser decomposta nas suas cores fundamentais, e as nanoestruturas presentes na asa da borboleta são capazes de modular esse índice de refração e fazer com que o comprimento de onda refletido seja exatamente o comprimento de onda azul que a gente enxerga. Essa é uma cor nano, uma cor estrutural, iridescente. Olha que interessante.
eu consigo modular a intensidade dessa cor dependendo do ângulo de observação. Quer fazer esse experimento em casa? Pega a superfície do CD, joga a superfície do CD, vira ela para a luz. Você não vai enxergar diferentes cores? Por que você está enxergando diferentes cores? Porque dentro do CD você tem as ranhuras, que é onde fica gravada a informação, e ali você está tendo uma difração da luz. Então esse comprimento de onda que volta, ele é um comprimento de onda que gera essa cor colorida. Então chamado isso de cor nano, cor estrutural. Vamos conferir esse vídeo bem rapidinho, de 1 minuto e 20, que vai mostrar esse experimento que eu faço na escola. Eu levo a borboleta amarela, eu levo a borboleta blue morfo, e eu pingo álcool ou acetona. Eu prefiro pingar acetona. E aí quando eu pingo o solvente na asa da borboleta blue morfo, que não tem pigmento, porque se ela tivesse pigmento a cor não alteraria, a cor vem do pigmento. Mas como ela não tem pigmento, ela tem nanoestruturas na asa, eu pingo acetona, e aí o que acontece? A distância entre as calhas nanométricas se alteram, fazendo alterar o comprimento de onda refletido. Eu saio de uma borboleta azul, vejo uma borboleta verde, a acetona evapora, ela volta a ficar azul. Bora ver esse experimento? Muito legal. Neste experimento, iremos observar como as cores podem surgir nas asas das borboletas. A maioria das borboletas obtém seus diferentes tons de marrom e amarelo de forma comum, a partir da melanina. O mesmo pigmento que deixa você bronzeado no verão e formam as sardas em algumas pessoas. Observe que, ao gotejar álcool sobre a asa da borboleta, sua cor não muda. Isso acontece porque parte da radiação do comprimento de onda da luz visível está sendo absorvida pela melanina presente na asa, menos o amarelo, que reflete e volta para os nossos olhos, fazendo com que enxerguemos essa cor. Há também outras espécies que têm a sua cor formada não por pigmentação, mas sim pela reflexão da luz de um modo muito particular, como é o caso das borboletas do gênero blue morpho, facilmente reconhecíveis por sua forte coloração azulada. A cor que observamos é formada devido à interação dos raios de luz com as nanoestruturas presentes na asa da borboleta, que funcionam como calhas, ou redes de difração. A adição do álcool altera a distância entre essas calhas e, consequentemente, o comprimento de onda que é refletido entre elas, fazendo surgir novas cores. Depois que o álcool evapora, podemos observar novamente a sua coloração azulada, pois a distância entre as calhas volta ao normal. Gostou de saber sobre essas nanoestruturas e como elas dão características bem diferentes a algumas borboletas? Nos ajude curtindo e compartilhando esse vídeo. Se inscreva aqui no canal para acompanhar outros experimentos sobre nanotecnologia. Ainda temos muito para contar. Boa, se você... Neste experimento, iremos observar como as cores podem surgir nas asas das borboletas. A maioria das borboletas... Beleza, deixa aqui por enquanto. Esse é um tipo de experimento didático feito dentro do projeto e mostra, e a gente vai lançar vários disso na Olimpíada. Tem uma coletânea, tem uma playlist lá no YouTube, que a gente faz uma série de experimentos didáticos. Então, para quem está assistindo essa live como preparação para a Olimpíada, vai perceber que esse é o tipo de vídeo que a gente vai incluir questões associadas a ele. Isso é um vídeo super fácil de entender, dá para a gente perguntar várias coisas legais, então estejam atentos com esse mecanismo. Bom, eu comecei esse módulo 2, a gente já está se encerrando, é esse módulo de efeitos na natureza que a gente vai discutir hoje, mas vocês perceberam que lá no início eu falei de Jorge de Mestral, ou seja, eu citei ele, o caso do velcro, como o primeiro exemplo de biomimética que a gente tem conhecimento. E aí, o que eu prometi? Para cada situação, para cada efeito nano na natureza, eu vou dar um exemplo de biomimética. Então, no efeito Lotus, eu tenho a roupa que não suja e não molha, eu tenho a tinta do carro da Nissan, eu tenho diversos produtos para construção civil, que também tem essa questão da super hidrofobicidade embutida ali nos materiais. E agora, o segundo exemplo de efeito nano na natureza foi a borboleta blue morfo. E aí, essa borboleta também tem que trazer um exemplo de biomimética para ela. Depois eu vou deixar para vocês pesquisarem, a gente vai ter outras lives, a gente entra em detalhes sobre isso, mas existe uma empresa canadense chamada Nanotech Security Corp, ela tem ali, olha que louca essa minha frase, ela tem o papel de segurança mais seguro do mundo. Papel de segurança? Sim. Se você não sabe, as cédulas ou documentos oficiais entre governos são emitidos em papéis extremamente ricos em tecnologias e inovação.
Não se pode, um governo poderia alguém falsificar um documento, mas aquilo é o papel de segurança, para emitir documentos oficiais. Veja o seu diploma tem diversos elementos de certificação de autenticidade. Então, ela criou um holograma. Todo mundo já viu um holograma um dia na vida, não já? Você olha ali para a luz, vai mexendo e ele dá o reflexo. Você olha para o papel, ele parece que não tem nada. Na hora que você põe na luz, ele gera a validação daquele governo, a assinatura daquele governo. E ela fez isso inspirado na asa da borboleta Blue Morpho. Tanto é que o símbolo da empresa é a própria borboleta Blue Morpho. Então pesquisa lá, Nanotech Security Corp é uma empresa canadense que fez aí o papel de segurança mais seguro do mundo. Na verdade, eles detêm esse direito de dizer que o sistema deles é impossível de ser copiado. Ou seja, não existiria a possibilidade de haver falsificação, porque a cor não vem por reflexão da luz, mas vem de uma tecnologia que eles conseguiram colocar no momento da impressão do papel. Terceiro exemplo de efeito nano é essa lagartixa linda, chamada gecko. A gecko, ela tem ali, o segredo dela está nas patas. Basicamente, essa lagartixa tem o superpoder de escalar qualquer tipo de superfície. Bom, como é que ela faz isso? Ela tem nos seus dedos, nas suas patas, em cada dedinho dela ali, ela tem microprojeções. Na ponta dessas microprojeções, ela tem nanofilamentos. Eu vou mostrar no próximo slide. Mas olha que louco. Se ela tem milhares de microprojeções, e em cada microprojeção ela tem milhares de nanopelos, o fator multiplicador dela está absurdo. Porque ela já tem microprojeções, agora ela tem nanofilamentos. E se ela utilizar a força de Van der Waals, que é uma força conhecida por todos nós, concorda comigo? Você tem força de polo induzido, força de Van der Waals. Se você pega lá na escala, a força de Van der Waals, ou a força de London, é uma das mais fracas que tem. Mas olha a evolução. Ela pegou aquilo que é uma força fraca, multiplicou isso por milhares e milhares de vezes devido à sua miniaturização, devido à sua evolução de produzir esses nanofilamentos. Bora ver esse filamento, porque fica bem didático essa imagem que vai aparecer agora. Olha lá, macro, meso, micro. Pega um filamento, que já é um microfilamento. Prof, como é que você sabe que isso é um microfilamento? Só olha a escala aqui, ó. Olha a escala. Está aqui. Então, isso a gente tem um microfilamento. Na ponta desse microfilamento eu tenho diferentes nanopelos, né? Essa palavra é meio estranha, quem é da biologia odeia falar nanopelos, mas didaticamente faz entender. Cada projeção tem milhares de nanopelos na ponta. Milhares multiplicado pela força de Van der Waals, que é fraca, eu consigo fazer um poder de adesão, eu consigo alcançar um poder de adesão surpreendente. Essa é chamada lagartixa do Homem-Aranha. Ela é a única capaz de escalar qualquer tipo de superfície. As outras caem, ela não. Ela consegue se manter. E aí, existe uma empresa chamada... Aqui, olha que legal, olha que didático essa imagem antes de eu mostrar a empresa. Quando ela quer se aderir à superfície, ela aumenta a área de contato. Quando ela quer descolar da superfície, ela reduz a área de contato. Mas olha, cada microfilamento, na ponta de cada microfilamento, eu tenho os nanofilamentos ou nanopelos, como que. Então, esse é o mecanismo de como que ela se adere. Uma empresa foi lá e estudou profundamente essa propriedade, e o nome da empresa se chama Gexkin, ou seja, carrega o próprio nome da lagartixa. E aí tem um vídeo no YouTube que é o cara escalando um prédio, tipo o Homem-Aranha, usando o adesivo da empresa. Como assim, prof? O adesivo não tem cola. O adesivo não tem cola, ponto. Você já utiliza esse adesivo no seu dia a dia, compra um aparelho de telefone num celular novo, você vai tirar aquele fio. Aquilo dali é um exemplo de adesivo, não por colagem, não por composição química, mas é o que vocês vão aprender e vão entender depois, principalmente nas próximas aulas, que são chamadas de ventosas. Existem ali microventosas, que quando você olha o adesivo, ele parece ser um adesivo normal.
mas na verdade não tem cola. Cada ventosa gruda na sua área e gera um poder de adesão surpreendente. Quanto mais você reduz o tamanho dessas ventosas, mais poder de adesão você tem. E nesse vídeo no YouTube, a empresa põe o cara para escalar com os pés e com as mãos ali, usando os adesivos Gek Skin. Esse é um exemplo de biomimética, e isso é muito legal. Está ali a imagem do adesivo na tela para vocês. O tubarão nada há milhares de anos, nada há milhares de anos é ótimo, né? O tubarão nunca saiu do oceano, mas não nesse sentido que eu queria dizer no sentido de que a pele do tubarão, ela é um exemplo de evolução que impediu o acúmulo de algas, cracas e bactérias. Quem é da biologia também vai falar assim: poxa, professor, está falando que o tubarão tem pele. Calma, não vamos se atentar muito a esses detalhes, não é sobre isso, porque eu não estou interessado no tubarão, eu estou interessado na estrutura que o tubarão carrega na sua superfície, que são estruturas com uma hidrodinâmica perfeita. O tubarão é um dos principais animais que nadam com a menor força de atrito que existe, ou seja, ele não gera ruído quando ele nada, então ele se aproxima da presa sem fazer barulho, digamos no mundo popular. E essas estruturas, elas têm ali uma separação entre elas, está ali na imagem, está ali na imagem embaixo. Ela tem uma separação que, para um processo de colonização de bactérias, você tem muitos obstáculos físicos. Então, uma colônia não consegue se comunicar com a outra e se proliferar na superfície da pele do tubarão. Então ela é resistente, ela impede, ela não mata, ela dificulta a colonização de algas, cracas e bactérias ali. Então isso pode ser um exemplo, e tem uma empresa que também desenvolveu esse adesivo, que é o adesivo, a empresa se chama Sharklet, Shark de tubarão. Ela desenvolveu um adesivo inspirado na pele do tubarão para usar esses adesivos em hospitais. Porque todo mundo fica botando a mão em botão de elevador de hospital, mas para reduzir a contaminação, você conseguiria criar essas estruturas, essas rugosidades que impedem o crescimento de uma colônia de bactérias. Não mata, mas impede. Beleza? Então, tem micro e nanoestruturas, dentículos, melhor chamando, nós chamamos isso de dentículos micro e nanométricos na superfície da pele do tubarão, na superfície ali do tubarão, e isso faz com que ele tenha um baixo coeficiente de atrito, isso faz com que ele tenha a propriedade chamada de, gravem essa expressão, anti-incrustante, dificulta a incrustação, dificulta a colonização. Todo mundo que sabe muito bem que a Speedo é a principal marca de roupas de vestuário para natação, vestuários para esporte de uma maneira geral, mas principalmente natação. E eu quero só deixar esse caso para vocês, antes da gente encerrar, que é o primeiro exemplo de doping tecnológico da história das Olimpíadas. Olha que louco. Uma coisa é o doping, como a gente imagina, mas doping tecnológico? Que história é essa, Del? Esse doping tecnológico basicamente aconteceu o seguinte: a Speedo foi para um laboratório, estudou e com inúmeras câmeras como o tubarão nadava. E ele desenvolveu a superfície do macacão exatamente muito semelhante à estrutura desses dentículos do tubarão. Esse é o momento onde surgiu o fenômeno chamado Michael Phelps na Olimpíada de Sydney. Lá na Olimpíada de Sydney, 15 dos 18 recordes mundiais foram batidos naquele ano. Mas tudo isso graças à nanotecnologia. Depois da Olimpíada de Sydney, nunca mais existiu uma Olimpíada onde os nadadores e as nadadoras usassem macacão de corpo inteiro. Porque o país que assinasse o contrato com a Speedo tinha vantagem tecnológica devido à alta tecnologia do seu macacão. E todo mundo hoje nada, homens, com a bermuda, não é verdade? E as mulheres nadam de maiô, mas com o braço inteiro descoberto e as pernas também no formato short.
não pode nada abaixo do joelho, não pode nada depois do ombro. E naquela época, eles nadavam assim, dá o Google para você ver. Competição da Olimpíada de Sydney, modalidade de natação, os caras estavam tudo de corpo inteiro. Zero atrito com a água, facilidade de escoamento, recordes mundiais sendo batidos de maneira surpreendente. Primeiro caso de doping tecnológico da história da Olimpíada, incrível isso. Então, inspirado na natureza, esse macacão da Speedo, que pode ser, você pode comprar, você só não vai competir, mas você pode comprar. Recentemente, descobriram que a cor do camaleão não tem nada a ver com a biologia ou com a física, mas sim com a nanotecnologia. A gente não vai explicar aqui, a gente vai produzir aí alguns folders, isso é uma parte da Olimpíada também que a gente quer explicar. Vai ter vários folders, chamado de nanebooks, vários nanebooks, que algumas coisas a gente vai trazer umas curiosidades, vai disparar isso nas redes sociais, vai mandar para toda a comunidade que está inscrita. Mas, basicamente, o camaleão desenvolveu no seu processo evolutivo a criação de cristais, né? Ele possui uma série de nanocristais debaixo da pele, e esses nanocristais, quando espaçados ou aproximados, refletem um determinado comprimento de onda. Então, quando o camaleão está no estado relaxado, ele aproxima esses nanocristais, aí ele consegue se camuflar. Mas no momento de acasalamento, no momento de briga, de ocupação de espaço, ele quer refletir o máximo de cores. Aí ele afasta esses nanocristais, modula o índice de refração e consegue então ter essa alteração de cor, que é graças à camada de nanocristais que tem na pele, se eu não me engano. A expressão é iridrófilos, né? Que vem da mesma proposta do que acontece com a mudança de cor do polvo, mas aí o camaleão carrega os nanocristais. O caso do polvo é um pouco diferente, tá bom? Fica aqui como curiosidade a mais para vocês estudarem. Beleza, pessoal? A gente vai deixar para a próxima live, para a gente falar do módulo 4, estamos bem no nosso